Pessoal, boa noite a todos, a todas. Um prazer estarmos aqui. Se o pessoal quisesse chegar mais para frente, fica melhor, mas sintam-se à vontade. Especialmente por conta do visual dos mapas, não sei se o pessoal vai poder ter condições de visualizar bem. Eu antecipadamente quero agradecer a acolhida aqui na Câmara de Indústria e Comércio, dentro dessa proposta que a Câmara de Vereadores está implementando de realizar um conjunto de reuniões públicas anteriores, portanto, à audiência pública final, que vai definir, então, o projeto de revisão do nosso plano diretor. Eu cito e registro e agradeço antecipadamente a presença do senhor reitor da Universidade de Caxias do Sul, Evaldo Cuyava, registro a presença do presidente do Sindilojas, a Idalice Mantini, o representante do Sindipetro, Paulo Almeida, o presidente da Microempa, Juvenil Witt, o presidente do Sindicato da Gastronomia, né, Vicente Perini, meu amigo, nós que somos lá do bairro Cruzeiro, o nosso presidente do Sinduscom, Oliver Viesser, a vice-presidente do Sindicato Rural Patronal, o Vasco Mazarolo, presente também o MOB Caxias, através do nosso querido amigo Pastor Schmidt, e a presidente da ARH Serrana, Zilda da Silva, e também o Instituto dos Arquitetos do Brasil, Núcleo de Caxias, IAB, né? A Silvia, que também vai estar conosco amanhã, lá na SEAC. Obrigado. Então, a nossa ideia inicial foi fazer um conjunto de reuniões espalhadas pela cidade. No sábado, nós estivemos na União das Associações de Bairro, um bom debate lá com as lideranças comunitárias. Hoje, então, estamos aqui, amanhã estaremos na SEAC, depois faremos 2 reuniões na área rural, todas elas em razão de dialogar diretamente, né, com a questão da revisão do plano diretor. Estamos aqui, eu, o vereador Gustavo Toigo, membro da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação. O vereador Edson logo estará aqui também, né, nos avisou que logo estaria aqui. A vereadora Denise está com cria pequena, filho, no bom jeito, né, bom, sim, no linguajar correto, e nos mandou avisar de que a menina dela está com pequenos problemas, não vai conseguir comparecer. Mas tem a representação da vereadora Paula Iores, o João, que está aqui, né? A Paula vem? Aqui não, porque ela deve estar chegando, né? A Paula dificilmente falta. E dizer a vocês que, para mim, é uma alegria estar presidindo mais uma vez a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação e discutindo esse tema que, para mim, já é coisa comum, né? Porque eu discuto plano diretor desde 97, quando se aprovou, então, o Plano Físico Urbano, né? Em 2007, fizemos a revisão do Plano Físico, que veio a se denominar, então, de Plano Diretor Municipal, e agora, com a proposta da atual administração, que resgata uma determinação da lei orgânica do município, onde nós trabalhamos o nome como Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, né, que passa a ser, então, o nome que a atual administração está sugerindo no processo de revisão. E aqui nós estamos numa plateia seleta, que já domina o tema, né? Então, é diferente lá da Assembleia que fizemos na União de Bairros, onde o pessoal tem dificuldade de compreender, principalmente, mapas, né? De entender a terminologia que é adotada num plano diretor. Então, nesse sentido, a gente vai ser mais sucinto, né, do ponto de vista da apresentação, por conta que eu sei que muitos de vocês têm pleitos, demandas a encaminhar à comissão, e a proposta que nós estamos acertando com a representação, tanto do Sinduscom como da Câmara de Comércio, é de se colher as sugestões que, porventura, sejam apresentadas aqui, e
essas sugestões vão ser protocoladas na comissão, e a comissão, então, os 5 membros da comissão, nós vamos pegar item por item e revisar, então, as propostas que estão colocadas. Eu quero dizer para vocês que, e já agradecendo, eu sempre faço isso, a nossa equipe técnica, né, principalmente na pessoa das gurias que estão que estão nos apoiando lá a nível da Câmara, a assessoria técnica da Câmara, nós fizemos, então, um comparativo com a proposta atual e a proposta encaminhada à Câmara. E aí é só passar assim por baixo, assim vocês vão ver os vermelhos que tem aqui, ó. Tudo isso é proposta de alteração. Então, é praticamente quase que um novo plano diretor. Não é bem uma revisão, né? É quase um novo plano diretor, né, que está sendo proposto aqui. Então, isso nos dá muito mais responsabilidade do ponto de vista do que nós iremos aprovar na Câmara Municipal de Vereadores. Então, nesse sentido, eu vou rapidamente só trabalhar em cima dos mapas, né, porque eu acho que vocês têm uma compreensão boa com relação ao plano diretor em si, e ele é de fácil acessibilidade dele, é só postar no site da Prefeitura, todo mundo tem condições de pegar. E eu vou fazer, então, uma pequena exposição para depois abrir para os colegas vereadores e para vocês. Me coloca a prancha 1, Mosquen. Tenta reduzir para que eu consiga ver o perímetro urbano. Bom, esse é o principal mapa, né, de todos os anexos que compõem o plano diretor, onde está caracterizado, então, o zoneamento. Vocês têm a... Chegou? Como é que funciona isso aqui? Como é que funciona isso aqui? Ligado do ladinho, vamos ver aqui. Não, que apareceu. Tem que aparecer. Ficou bom agora, né? Mas está aparecendo a caneta? Ótica não. Depois os guri, alguém sabe como não aparece. Eu vi assim. Bom, pessoal, aqui nós temos o zoneamento, né, o mapa que trabalha a questão do zoneamento da cidade. Aqui, o que está aí no papel é o que está aqui, tá? Em resumo, é o que está aqui. Eu diria que aqui, nesse palco, na Câmara de Indústria e Comércio, a questão principal que eu acho que há uma alteração profunda na proposta de revisão é que antes aqui, isso aqui tudo na divisa com Farroupilha, era área urbana e era zona industrial. Se vocês olharem aqui, ó, zona de uso misto, né, zona industrial. Então, aqui, até essa divisa aqui, era tudo zona urbana. A proposta é reduzir o perímetro urbano da cidade. E essa é uma questão que eu chamo a atenção, então, especialmente quando está se discutindo muito a nível da cidade, a questão da expansão industrial de Caxias, né? Para que lado vai, para que rumos pode tomar. Então, essa questão aqui, eu acho que ela deve chamar a atenção de todos vocês. Aqui nós temos, então, nos traçado em amarelo, normalmente o que a gente chama de ZR1, ZR2, ZR3, ZR4, né, as diversas zonas residenciais, né?
onde tu tem índices específicos, né, de ocupação e uso do solo, né, nessas zonas, né? A ZR3, que é a mais conhecida de todas, que é o 2.4, né? E a ZR2, que é a que tem mais restrição, né? Que tem o limite de altura de 10 metros, que é o caso aqui, por exemplo, do Jardim América. Tá? O Jardim América tem uma restrição de altura de 10 metros. Então, o limite construtivo está limitado à altura de 10 metros. Então, nós temos várias zonas R2 na cidade, aqui no bairro Petrópolis, lá na Colina Sorriso, né? Exemplos que a gente pode citar para vocês, né, de ZR2, onde são zonas residenciais típicas, né? Não sendo permitido outro tipo a não ser comércio, né, de atividade. Aqui em cima nós temos restrições grandes a nível da zona de águas ainda, né? Com restrições principalmente na zona do Dalbó. Aqui nós estamos no Marilã, né? Aqui nós temos o século XX, e aqui nós estamos logo atrás da Randão, que é atrás da Randão, né? Onde nós temos problemas aqui graves de restrição de uso, né? Que são questões que eu acho que já cabem uma discussão do ponto de vista se as restrições devem se dar, especialmente por conta que tanto, e aqui fala um que foi diretor do SAMAI, se as restrições a nível de zona de águas aqui devem ser as mesmas lá do Faxinal, lá em cima do Marrecas, ou aqui da Maestra, né? Ou da zona da Maestra. E lá no Samuara, então, a situação, hoje, até levando em conta se nós queremos crescer para o lado de Vila Seca, lá para cima, para o lado de Vila Oliva, né? Para o lado de Santa Lúcia do Piauí, onde nós temos os futuros mananciais sendo colocados lá, como a próxima represa que vai ser construída vai ser ali no Arroio Piauí, que ele faz divisa ali com a cabeceira do futuro aeroporto, ou se interessa a cidade crescer nesse sentido aqui. Hoje, o Samuara, a contribuição a nível de abastecimento de água, não chega a 2%, 3% do consumo da cidade. Hoje, toda essa região aqui já é abastecida pelo Faxinal, até Forqueta. Nós temos já hoje adutoras que levam água do Faxinal até Forqueta. Aí, uma discussão que eu acho que eu venho propor para vocês, se interessa manter a bacia do Samuara como uma zona de restrição de uso, até quanto tempo e que nível de restrição nós temos que ter. Se nós temos aqui Farroupilha, e aqui em cima nós temos Flores da Cunha, né? E a cidade hoje ela já está conurbada para lá e conurbada para cá, né? Se você vai em Forqueta, que em Forqueta hoje você já não tem ideia ali pela estrada do desvio do pedágio, né? O que era Forqueta e o que é Farroupilha, né? Então, isso é uma discussão que, nesse momento, é o momento de se discutir, porque essa revisão do plano diretor ela só vai acontecer a cada 10 anos. Então, essas questões que nós temos que levantar. Tem uns outros gatos ensacados que foram incluídos aqui nessa proposta de revisão, a exemplo, por exemplo, do bairro Petrópolis. No bairro Petrópolis, a proposta de 10 anos atrás, ela propunha, dentro de uma sistemática nova, do ponto de vista de mobilidade urbana, criou chamados corredores, né? Corredores de ônibus, especialmente, né? Então, se pegava Francisco Getúlio Vargas, reitor, a Marciag, tu tem índices construtivos diferenciados, né? Por conta de que ali existia um incentivo de parte da prefeitura para que principalmente o comércio, né? O comércio se estabelecesse nessas ruas, que são as ruas principais, por exemplo, do bairro Petrópolis. Agora, o artigo sumiu da lei, né? O artigo 41 do atual plano diretor sumiu, portanto, retornando a restrição de 10 metros de altura, por exemplo, nessa região. E aí entra naquilo, pastor, que nós comentávamos, que o Gustavo levantava, que era a questão jurídica, né? A segurança jurídica de quem investe. Por exemplo, quem adquiriu terrenos, quem construiu aqueles prédios todos nessas ruas hoje, e quem tem um terreno do lado e não pode mais construir, né? Então, tu mexe com interesses, né? Interesses
grandiosos do ponto de vista econômico, que eu acho que é um risco, né, do ponto de vista de uma sugestão de revisão do plano diretor, de se rever questões assim que já estão, eu diria, consolidadas, né, a nível do plano diretor. Tá? Eu sei que o Sinduscom encaminhou um documento, quando da discussão do plano diretor, pela prefeitura, eu acompanhei 11 reuniões aí pelas comunidades, né, onde praticamente não houve contribuição nenhuma, porque as reuniões foram muito mal convocadas, né? Parece que se reuniu um conjunto de 800 pessoas em 11 reuniões em toda a cidade. Né? Algumas reuniões que eu fui não tinha mais que 20, 30 pessoas, né, que iam lá apresentar demandas da sua comunidade, desentupir um bueiro, trocar lâmpada, atender uma demanda lá do ônibus e assim por diante, né? Que o povo não estava muito preocupado com a questão da discussão do plano diretor. Mas a questão que mais mexe nessa revisão, sem dúvida nenhuma, é com relação ao perímetro urbano na região, na divisa com Farroupilha, a questão do perímetro urbano já puxando lá para baixo, para a Parada Cristal, mais para cima, lá no cantão, lá em cima, que poder o canto, pegando aqui, né, daqui para cá, né, a nível da Parada Cristal, e especialmente porque nós temos aqui toda uma região conflitada, na região entre Anarec e Parada Cristal, que hoje ali nós temos provavelmente umas, não digo nada por baixo, mas 2 a 3 mil famílias que se estabeleceram ali em áreas irregulares, né? Áreas irregulares, algumas ocupações, e que hoje são um grande problema social da cidade. O município também está propondo criar uma região especial, do chamado Altos de Galópolis. Quem vai lá para a Quarta Légua, né? Vai para a Quarta Légua. Hoje nós temos distante praticamente 6 quilômetros ali do Bela Vista, indo lá por São Francisquinho, né? Quem vai por Galópolis, indo pela Quarta Légua, subindo à esquerda, aquela área toda que era do Lanifício Sebe, né? Toda aquela área onde o pessoal plantava ali eucaliptos e tal, para os fornos do Lanifício, essa área foi, há alguns anos atrás, objeto de reforma agrária, né? Onde estabeleceram ali 16 famílias que vieram de regiões que haviam sido desapropriadas para a construção de barragens, né? E essas famílias, meio que largadas ali, acabaram passando para terceiros a boa parte da área, e hoje nós já temos, nessa área aí, 500 famílias estabelecidas lá. Tá? Nessa área aí, tudo com contratos irregulares, né? Um grande loteamento irregular. Eu registro e agradeço então, a presença da vereadora Paula. Obrigado, Paula, aqui. O vereador Edson. Estava fazendo uma check-up no médico, né, Edson? O resto da história eu não conto, só que tu estava fazendo a check-up no médico. Sim, pois não. Representante o Paulo Rufato, representando a vereadora Gladys Frisso. Então, nós temos lá a criação de uma zona especial para regularização, lá no Altos de Galópolis, depois de muita pressão daquela comunidade, nosso presidente da SIC, nós lá de Santa Lúcia, né, Gasparinho? A gente está sempre por aqui, né? Do bairro Cruzeiro e de Santa Lúcia. Né? Vereador Paulo Périco, vereador Kiko Girardi, muito obrigado, fiquem à vontade. Então, esse mapa aí é o mapa que mais dialoga com a cidade. Pode passar esse das regiões? É isso aí mesmo. Aqui a cidade está subdividida, né? Então, em 15 regiões. A ideia inicial, lá no Plano Físico Urbano, lá em 97, quando se propôs a criação das regiões administrativas, era efetivamente descentralizar a cidade. Né? Passou pela revisão do plano em 2007 e, lamentavelmente, muito pouco se avançou do ponto de vista de descentralizar a cidade. Nós temos alguns locais da cidade que efetivamente explodiram por conta própria, né? Eu cito especialmente a Avenida Bom Pastor, né? Toda a região do Bom Pastor. Eu cito a região da Luiz Miquelão, no bairro Cruzeiro, né? Ali no São José,
pegando em direção à Coab, né? A região Santa Coab. Então, algumas regiões, elas efetivamente, a partir do momento que se permitiu que os índices construtivos nessas avenidas, nesses corredores de ônibus, fossem incentivados, a gente percebeu que houve um implemento do ponto de vista imobiliário nessas regiões. Mas o restante da cidade, efetivamente, o município pouco avançou do ponto de vista de descentralizar a cidade, inclusive serviços, né? Nós permanecemos com as estruturas antigas, né, lá das subprefeituras, o Desvio Risso. O Desvio Risso hoje é uma cidade, né, de 60 mil habitantes. É isso, Paulo? Mais ou menos? É uma cidade hoje de 60 mil habitantes. E a gente ainda não é uma região administrativa de fato, ela continua sendo uma subprefeitura, né? Anarec, a mesma coisa, né? Quando lá na época do Mansueto se acabou com o distrito e transformou Anarec em bairro, né? Até hoje ele continua lá funcionando como se fosse uma subprefeitura e não continua, não evoluiu para aquilo que a gente chama de uma região administrativa, né? Com serviços públicos lá, com incentivo, as chamadas regiões de centro, né? Em cada região dessas tem apontado no mapa ali o que chamam uma região de centro, onde há um incentivo do ponto de vista construtivo. Então, essas são as 15 regiões que está organizado fisicamente, então, a cidade. Esse aqui é basicamente o mapa da cidade, né? Pegando os vários distritos, pode subir. Esse aqui é onde aparece melhor o traçado da área urbana. Ó. Esse é o mapa que melhor aparece o traçado da área urbana, que é aqui na... Deixa eu me acostumar com isso aqui. Aqui essa linha vermelha, né? Pode deixar como estava aí. Aqui embaixo nós temos a projeção da terceira perimetral, né? Que vai ser a terceira perimetral, que passa exatamente aqui na divisa, né? Na divisa do perímetro urbano. Aqui nós temos toda a divisa com Farroupilha, né? O Samuara, inclusive, tem divisa, o Samuara avança, inclusive, na cidade, né? Uma parte dele avança sobre Farroupilha. E aqui, então, nós temos já para o lado de cá a divisa com Flores da Cunha, né? Que é basicamente onde está a cidade crescendo mais, né? A pergunta é que a gente faz é se a gente quer que a cidade vá para o lado de Fazenda Souza, né? Indo para o lado de Fazenda Souza, você já está avançando na região do Faxinal, que é esse verde aqui, né? Depois está no Marrecas, e aqui está no Piauí, né? Aqui no Piauí, né? Então, esse é um grande problema que nós temos do ponto de vista do crescimento da cidade, se a gente induzir a cidade para cá, né? Induzir a cidade no sentido da Rota do Sol, né? Avançando, então, em direção à Vila Seca, né? Aqui, então, e por isso que a gente propõe essa discussão aqui, se o melhor não é a cidade conurbar efetivamente com Farroupilha e conurbar com Flores da Cunha, tá? Bom, então, assim, ó, pessoal, isso, assim, rapidamente, é o que nós estamos mostrando para vocês. Qual é outro mapa que tem? Que vocês tinham selecionado? Bom, aqui são dos anéis perimetrais, né? Isso é o que define também os índices de ocupação do solo, né? Aqui o anel central, que é o primeiro anel, né? O segundo anel, que são as perimetrais. Aqui a BR-116, aqui a perimetral norte, a perimetral Bruno Segala, aqui, né? Que fecha, então, o segundo anel perimetral. Aqui a Rota do Sol, que fecha o terceiro anel. E depois do terceiro anel, nós temos todas essas, região do bairro Santa Fé, região de Anarec, né? Que estão fora, então, inclusive, do terceiro anel perimetral. Daqui para cá, estão sendo propostas, né? Aqui é basicamente ZR1, ZR2, Zona Residencial 1, Zona Residencial 2. Estão sendo alteradas algumas divisões no mapa aqui, tá? No mapa
onde constava ZR1, ZR2, estão sendo feitas algumas alterações que a gente vai ter condições, então, de fazer uma comparação entre o mapa anterior e esse mapa, né? Que define, então, basicamente, o uso e ocupação do solo aqui na cidade. É isto. Eu vou passar a palavra, então, agora para os colegas vereadores, para, do ponto de vista, se quiserem complementar mais alguma coisa, além do que eu já havia falado. Gustavo, começamos por ti. Deixa aquele mapa, o anexo 5 ali para nós. Boa noite, às senhoras e aos senhores. Nós gostaríamos de agradecer a presença de cada um de vocês, muito importante neste momento em que nós vamos discutir, e para os próximos 10 anos, esta ferramenta de planejamento, chamada Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Integrado com o saneamento, integrado com o viário, com a cultura, com o turismo, com a assistência, com a educação, com a saúde do município. Depois do plano diretor, irão aportar os planos distritais, bem como os planos setoriais. E nos últimos 10 anos eu tenho acompanhado um pouco, né, a elaboração dos nossos planos diretores, e Caxias tem essa característica particular de se valer da prata da casa. E nada melhor que construir um instrumento de planejamento com quem conhece a cidade, ou seja, com o movimento comunitário, com as lideranças empresariais, com as lideranças sindicais, setoriais, né, que convivem no seu dia a dia com as suas atividades e que têm reflexo, né, nos diplomas jurídicos do nosso município. Então, dizer que realmente este é um momento em que a Câmara de Vereadores ela vem até as entidades expor um pouco mais, né, do que está acontecendo. Estamos receptivos para as alterações que se fizerem necessárias. Nem tudo se consegue. Nós que estamos na política neste momento, né, sentimos o cheiro do povo, sabemos das necessidades e das agruras do dia a dia de vocês, mas também nós precisamos olhar o lado técnico e aí fazer um sobrepeso, né, avaliar e chegar a um denominador comum, um bom senso, fazendo com que a cidade ande e ande a bom termo. Caxias do Sul, nós sabemos que nós temos diversas situações por demais burocráticas, e nós precisamos urgentemente encontrar alguns mecanismos, não de liberação, mas de facilitação, principalmente para quem quer empreender, tendo em vista que a nossa vocação é uma vocação empreendedora. Eu diria, e finalizo, vereador Eloy, que Vossa Excelência foi muito feliz na sua explanação. Nós entendemos que a melhor maneira de se entender, né, todo um arcabouço jurídico é através dos mapas, né, verificar em loco quais são as mudanças, tendo em vista que o plano diretor é uma legislação densa, complicada, precisa se debruçar muito, conhecer, e a gente sabe que cada um vislumbra o seu lado, mas nós, enquanto legisladores, representantes de toda a comunidade de Caxias, precisamos vislumbrar o todo. É como disse o vereador Eloy Frisso, ele tem um entendimento que entende que precisa se adensar mais a cidade para o lado de Farroupilha, pelo lado de Flores da Cunha. Eu já não tenho o mesmo entendimento. Entendo que precisa vir numa faixa vertical que começa em Fazenda Souza, vem descendo por Vila Oliva, chegando a Santa Lúcia do Piauí, sempre preservando os nossos mananciais, né, para nós não comprometermos o futuro abastecimento. E eu finalizo minha fala, vereador Eloy, justamente falando da água, desse bem precioso que nós temos e que antigamente nós nos valíamos da maestra do Dalbó. Com a grande visão de Vitório 13 e Mansueto, nós construímos o grande Faxinal, mais recentemente com Sartori e Alceu, o Marrecas, e lhe cumprimento, vereador Eloy, porque quando esteve à frente do SAMAI, adquiriu o Parque dos Pinhais, uma reserva, né, próximo de Vila Seca, de 500 hectares, e é por aí que nós temos que trabalhar. Então, tendo em vista que o nosso plano diretor é um instrumento de planejamento, quem planeja preserva o futuro. Então, nós vamos começar a pensar, sim, já nos próximos 10, 15 anos, em puxar água do Piauí, na sequência do Sepultura e na sequência do Mulada. Por isso que temos que ter esse cuidado de onde adensar, de onde melhor construir, o quanto construir, porque nós precisamos garantir o abastecimento seguro. Sabemos que muitos empreendimentos que querem vir para Caxias, a primeira pergunta que fazem é esta: Caxias tem água? Se tem água, nós vamos. Então,
deixar assim a nossa consideração, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação é o órgão técnico, né, que tem essa incumbência legislativa de avaliar, em última análise, de condensar os pleitos de vossas senhorias, os desejos, né, e as demandas que cada um tem no seu setor. Nós iremos avaliar, né, com muito carinho, à luz da Constituição, dos outros códigos e também do Estatuto das Cidades, que é a Lei-Mãe, mas nós queremos encontrar e oferecer a vocês, comunidade empreendedora, uma boa legislação. Entendo que nesses últimos 10 anos vocês já tiveram as condições de saber onde estão os entraves e o que precisa ser modificado. Então, estamos abertos, é um momento importante, participem, né, ativem as entidades que vocês fazem parte e nos tragam, né, as melhorias e os desejos. Com certeza, nós iremos tratar isso com muita seriedade, porque sabemos que o plano diretor é uma legislação que tem que dar certo, porque todos queremos que Caxias dê certo. Um abraço no coração, estamos à disposição de todos. Obrigado, Gustavo. Bota a planta 5 aí de novo. Aí. Eu achei que o Gustavo ia falar dela. Aí nós temos as zonas de interesse turístico, tá? E quando eu falo em zona de interesse turístico, né, eu só lembro do Gustavo, agora não da secretária de turismo, né? E aí, Astor, vocês estão trabalhando no MOB, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Do ponto de vista, essas zonas são específicas, né, para desenvolver o turismo na cidade, e ela trabalha, sem dúvida nenhuma, com a matriz econômica da cidade, né, do ponto de vista de ser uma alternativa turística para Caxias, né, e nós temos uma coisa riquíssima, né, que nessas zonas aí que estão alinhavadas aí no mapa. Só para ficar o registro, ali vocês estão vendo também tem o aeroporto, né, projetado, já gravado, né. Isso aqui a Margarete pode falar melhor que eu, inclusive, né, Marga? Bom, pessoal, o vereador está sugerindo que a gente já abra para inscrições, se depois os vereadores quiserem falar. Pode ser, Paulo, sem problema nenhum. Tá? Não quero O Mosquet, então, colhe as contribuições das pessoas, vamos tentar ser curto, né? Dentro da seguinte estratégia, então, pessoal, vocês coloquem o problema, a demanda que vocês estão colocando, e isso seja traduzido através de um documento. Toda a reunião está sendo gravada, nós vamos poder degravar essa reunião, das contribuições de cada um, e apostar aí que essas contribuições se traduzem, então, em alterações a nível do plano diretor. Começamos com quem, Mosquet? Paulo Roberto Pereira. Já. Pode falar daí mesmo, só dá um microfone. Ah, não. Vocês conseguem pegar o pessoal? Teria que vir aqui na frente, não conseguem pegar, ótimo. Tem que ir aí? Vem aqui na frente, então. Vou receber o jeton? Uns 3 minutos, pessoal, se for possível. Boa noite a todos. Eu quero parabenizar o vereador Eloy Frisso pelo excelente trabalho que vem fazendo nessa comissão, juntamente com a sua equipe. E cumprimentar também o presidente da SIC aqui, Ivan Gasparim, que a gente sempre vem fazendo um trabalho junto com a Mobilização por Caxias. Pessoal, como cidadão e como membro do CPM, eu venho participar desse evento aqui em especial, preocupado com os recursos hídricos da nossa cidade, do Rio Grande do Sul e do Brasil e do mundo, por que não dizer. Vai acontecer agora, de 18 a 23, um Fundo Mundial das Águas, Fórum Mundial das Águas. Sabe que a água é um bem que dispensa comentário, é o bem da vida. Sem água não tem vida. O que ocorre? É o 8º Fórum Mundial das Águas, está vindo para o Brasil. Isso normalmente é feito lá na Europa. O Brasil é possuidor de 12% das águas doces. Sem falar nos nossos mananciais lá para cima, São Francisco, Tocantins e outras coisas. O que eu vejo? Eu vejo que nós estamos maltratando muito mal a água. Nossos mananciais, nossos arroios, é uma tristeza, a gente que viaja por aí, e nós temos que nos preocupar. Segundo a ONU e a FAO, que controla a fome e água, essas coisas, hoje nós somos, no mundo, 7 bilhões e 200 milhões de pessoas. 1 bilhão tem dificuldade de água. Sabe, no Brasil, nós temos mais de 600 cidades que têm problemas de estiagem.
Nesse momento, o Rio Grande do Sul está com 31 cidades aqui em estado de calamidade. Então, esse é o meu apelo, vereador. Parabéns pelo trabalho e cria ainda dentro da SEDUR uma norma, alguma coisa para se tornar mais rígido os poluidores do meio ambiente. E eu sou um crítico aqui sobre o problema do CREA. A gente vê, o que a gente vê de lixo, de caliças ao entorno dessa cidade, é uma tristeza. E todo mundo sabe que caliça, ela prejudica o lençol freático, além de outras coisas. Então, vamos ser, não quero fazer nenhum terrorismo aqui, pessoal, mas vamos cuidar melhor da nossa água, porque a coisa está ficando feia. Caxias do Sul, por exemplo, em 1980, tinha, vereadora, 180 mil habitantes. Hoje nós somos, segundo o censo, nós somos mais ou menos 500, mas flutuante nós somos muito mais. Segundo a ONU, também, uma pessoa precisa de 20 litros de água por dia para a sua sobrevivência. Nós sabemos que nós, aqui em Caxias, nós gastamos muito mais. Só nas descargas dos banheiros, cada vez a gente vai, segundo alguns estudos também que eu fiz, como técnico em métodos de processo, a gente vai 4 vezes no banheiro, para o número 1 e para o número 2, cada puxada é 5 litros, você foi os 20 litros, sem falar no banho, sem falar escovar o dente, então precisa, pessoal, vamos cuidar da nossa água. Paulo. Esse é o meu apelo, muito obrigado e bom trabalho a todos. Obrigado, Paulo. Eu não quero interromper ninguém, tá, pessoal? Mas se a gente conseguir ser objetivo do ponto de vista da proposta, que eventualmente estiver encaminhando a comissão, seria uma bela contribuição. Manuel Marrachinho. Aqui nós estamos vendo o mapa do plano viário, tá, pessoal? Eu não quero falar mal da Margarete, mas ela sentou lá na frente, lá na CEPLAN, e mais ou menos fez assim, ó, aqui tem que ter 20 metros, aqui tem que ter 15, aqui tem que ter 14. Estou brincando com a Margarete, tá? Mas tem situações, como eu gostaria de colocar para vocês, por exemplo, a Tronca. A Rua Tronca, que todos conhecem, tem uma restrição ali de alargamento para 20 metros. Nós vamos manter essa restrição? A prefeitura vai ter condições de alargar essa rua? Nós vamos impedir que as pessoas construam ali? Vocês me permitam continuar fazendo esse tipo de provocação, né, porque é o que mexe com o nosso dia a dia lá na comissão. Marrachim. Boa noite a todos. Cumprimentar a Câmara de Indústria e Comércio, a Câmara de Vereadores e a própria Prefeitura, que nos dão a oportunidade, como cidadão, de debater o futuro na cidade com um instrumento tão importante como esse. A nível macro, nós temos 3 minutos aqui, a nível macro, certamente haverão outras oportunidades de debater. Eu acho que a cidade tem que efetivamente, acho que é o momento de discutir a questão do Dalbó e do Samuara. São percentuais significativos de área dentro do perímetro urbano hoje, e tecnicamente já se existe condições de se criar uma flexibilização na ocupação, sem que isso signifique perda da qualidade da potabilidade da água. Acho que o perímetro urbano deveria se estender até os limites de Farroupilha e Flores da Cunha, essa é a minha opinião, né? Já que nós temos uma armadilha do destino aí, que é a região topograficamente mais favorável para a expansão de Caxias, que é o eixo em direção ao leste, é a região onde nós temos os recursos hídricos mais significativos. Então, acho que tem que pesar a relação custo-benefício aí, e acho que tem que ter coragem de discutir esses itens, né? Eu também observei que o plano diretor de desenvolvimento ele é meio escasso na questão do sistema viário e da mobilidade, mas até onde eu fiquei sabendo, a Prefeitura pretende esmiuçar mais esse item quando editar o plano diretor de mobilidade. Então, sob esse ponto de vista, ficaria atendido, né? E, pontualmente, para minha contribuição nesse evento aqui, já que haverá tempo de discutir a questão macro mais adiante, eu anotei aqui 6 questões que eu acho que são pontualmente bem rapidinho interessantes. No artigo 34, no parágrafo 3º, se cria uma coordenadoria administrativa para cada região administrativa. Eu, como cidadão, acho que chega de aumentar o tamanho do Estado. Nós temos que diminuir o tamanho do Estado. Nós temos condições de gerir a cidade com a máquina que tem hoje. E se nós vamos, por essa redação, institucionalizar a criação de uma região
de uma coordenadoria administrativa, inclusive designando um coordenador indicado pelo chefe do Poder Executivo, seja ele quem for, nós estamos aumentando a estrutura da prefeitura e o seu custo desnecessariamente para o cidadão. Eu acho que deveríamos rever essa redação. Outro item que eu sugiro também como contribuição de rever a redação é no item 7, que fala dos afastamentos. A redação propõe um afastamento na BR-116 de 4 metros, considerando uma largura da BR de 40. No perímetro urbano, a BR não tem 40 em nenhum lugar. A BR tem 28 e 30. Esse é um problema sério da cidade. Se nós considerarmos a largura de 40, nós vamos dar 20 metros de cada lado do eixo e mais os 4 de recuo, nós vamos entrar na grande maioria dos lotes que estão já edificados hoje e com potencial de edificação. Eu acho que tem que rever essa redação. Uma outra redação que eu acho que mereceria uma análise e rever é na seção 2 dos conjuntos horizontais e verticais. Eu estenderia a limitação de 2 hectares, que é a limitação que prevê o módulo máximo para conjunto vertical, também para os conjuntos horizontais. Os conjuntos horizontais têm menor densidade, eu não vejo problema. E o nosso módulo mínimo de quarteirão hoje é bem próximo disso. Não há por que fazer essa diferenciação. Eu julgo que haveria um avanço grande nisso. Tá? E tem um item que, para mim, é muito importante. Este novo plano, ele consolida o conceito de preempção. Isso é um conceito jurídico previsto no Estatuto das Cidades. Eu acho que está correto constar que Caxias vai adotar o direito de preempção. Para quem não sabe, é o direito que o poder público tem de adquirir uma área gravada como de interesse público contra qualquer possível comprador privado. Tá? Mas eu acho que nós temos que rever a redação desse artigo na proposta do plano, porque aqui fala que o poder público vai exercer o direito por 5 anos, com 1 ano de interstício, podendo renovar por outro período. Isso, a rigor, dá 10 anos de direito do poder público, com intervalo de 1 ano, exercer o direito de preempção. Esse intervalo longo, ele já está assegurado pelo poder público através de um outro instrumento, que é a desapropriação. A preempção, ela foi criada no Estatuto das Cidades com a finalidade de dar agilidade ao poder público de comprar, mas também de garantir ao cidadão a agilidade de dispor do bem quando o poder público não exerce o direito. Eu acho que essa redação ela é muito unilateral para o poder público. Eu defendo a preempção, mas acho que a redação que foi posta é muito unilateral para o poder público. Deixa muito na mão do poder público a aquisição não de áreas no intervalo muito longo. E a minha última contribuição pontual, depois, numa outra esfera, eu vou propor outras contribuições a nível macro. No parágrafo 1º do artigo que trata da ação geral do poder público, diz que os empreendimentos de caráter social, fruto de políticas públicas de habitação, terão seus projetos analisados pela Secretaria de Planejamento Municipal, que, mediante parecer técnico, indicará viabilidade ou não, exigência de contrapartida. Caxias tem uma lei municipal, que é o Caxias Minha Casa. É uma lei municipal que regra os projetos habitacionais de interesse público e privado do tipo Minha Casa Minha Vida. Por esta redação, o meu entendimento, já que é uma lei complementar, o plano diretor é superior às leis ordinárias, nós vamos mudar a forma de se aprovar projetos de interesse social no município. Isso vai ter que entrar pela CEPLAN, e a atual comissão e as comissões interdisciplinares que não existem vão perder a validade. Eu acho que essa redação tem que ser avaliada. Essas eram as minhas contribuições pontuais. Agradeço, desculpe se eu tomei o tempo, e depois, em outra oportunidade, vamos debater essa questão de conceito de cidade e tamanho de perímetro urbano e também da questão da mobilidade. Muito obrigado. Agradeço. Ivenson. Boa noite a todos.
Eu tive a oportunidade de analisar um pouco melhor também essa proposta de plano diretor, e um dos pontos que mais me causou apreensão foi justamente essa questão aqui da zona residencial 4, a ZR4. Apesar da ZR3 não ser alterado substancialmente, ao menos, né, claro que tem a questão do limite de altura que alterou, mas a ZR4 acaba sendo um dos pontos mais sensíveis para mim nessa questão do plano diretor, porque a gente tem a redução ali substancialmente do potencial construtivo da cidade. Se conseguir passar ali para o mapa onde mostra as zonas residenciais, a gente vai verificar que é o anexo 12 esse. A gente vai verificar que a maior parte da cidade agora, as partes com maior potencial construtivo, vamos dizer assim, com maior expansão imobiliária, como Vinhedos, Vila Verde, Desvio Risso, Kaiser, todos eles agora estão sendo transformados com zona residencial 4, ZR4. E passando do seu índice construtivo de 2,4 para 1,5. O que está indo, na verdade, na contramão do que a gente deveria fazer, né? A gente deveria, claro, eu entendo a questão de você fazer um maior adensamento residencial da cidade, um maior adensamento das pessoas no centro, mas, em vez de você estar aumentando o potencial construtivo do centro para conseguir fazer isso, você está, na verdade, reduzindo o potencial construtivo das zonas periféricas. Eu acho que uma proposta muito mais interessante nesse sentido seria se a gente conseguisse elevar o potencial construtivo dessa zona central, né, para passar para o que era antigamente, que chegou a ter até 5 de índice construtivo, em vez dos 2,4 que nós temos atualmente, e não baixar de 2,4 que nós temos nessas zonas, essa zona residencial que passaria a ser ZR4, para 1,5, e até chegando a 1,2 fora do terceiro anel. Exatamente. Então, eu acho que esse é um ponto que, se passar, vai impactar fortemente a construção civil da cidade, e não só isso, até mesmo as contas públicas da cidade, porque eu tenho certeza absoluta que os impostos que são geridos através de ITBI e IPTU, dessas unidades residenciais que são construídas, são uma parte considerável da arrecadação da cidade. Então, além de você prejudicar as empresas da cidade, você vai estar prejudicando os cidadãos, porque isso vai ocasionar um aumento do preço das unidades, e, além disso, você vai acabar prejudicando o próprio ente público, que é a cidade, com a arrecadação de impostos. É isso. Obrigado. Obrigado. Boa noite, obrigado. Em primeiro lugar, parabenizar o trabalho que está sendo desenvolvido com muita serenidade. Essa revisão do plano diretor de desenvolvimento era uma necessidade, travava muito o desenvolvimento da cidade, então, é um momento, acho oportuno, e estamos aqui também para contribuir naquilo que cabe a nós. Nossa situação afeta uma zona especial, que é a questão da universidade, que nasceu para ajudar no desenvolvimento da comunidade, e tem alguns aspectos que do ponto de vista das considerações que nós temos, tem travado também daquilo que nós temos como horizonte no nosso planejamento, desenvolvimento da própria universidade. Envolve toda essa questão do anel viário interno, envolve também o Travessão Solfelino e todos os 15 hectares que nós temos averbado para o Parque Científico Tecnológico. Então, se nós queremos uma universidade que possa ampliar e também contribuir de uma forma muito mais significativa, nós temos que também, na nossa visão, na nossa proposta, análise da revisão, principalmente do anel viário, que envolve a questão da afetação da rua, do contorno, que impede também que nós possamos também investir e ampliar aquilo que nós temos como ideia. Então, eu passo para o César, que é nosso diretor administrativo também, que pode entrar com mais detalhes e expor ainda mais a questão da nossa motivação, e também estamos olhando, não só no caso da universidade, mas o plano diretor como um todo, no sentido que nós queremos contribuir enquanto universidade. Boa noite a todos. Boa noite, vereador Eloy Frisso. Obrigado pela oportunidade. Nós temos discutido internamente já há alguns anos algumas restrições que o modelo atual, o anel viário da universidade está sendo utilizado, porque houve um momento que nós tínhamos um fluxo de ônibus muito grande lá dentro, hoje temos uma linha só que circula,
e ainda assim, essa linha, ela, nos momentos de pico, ela tem que ser deslocada para a parte de fora, porque ela demora muito tempo para fazer a circulação dentro do anel. Um tempo médio de deslocamento do ônibus da estação de transbordo até a universidade, 5 minutos, e 15 minutos para percorrer dentro da universidade para poder depois retornar para a ETE. Então, por isso, acabam tendo limitações na entrada dos ônibus nos horários de pico. E a universidade também, nos últimos anos, nós viemos acompanhando um pouco mais os indicadores de segurança da universidade, porque ela, como sendo uma empresa pública de direito privado, na verdade, ela é uma instituição comunitária, mas ela é responsável pelo seu terreno, pelo seu patrimônio. Nós temos investido, em média, de 6 a 7 milhões por ano em segurança e não conseguimos, ainda assim, dar para os nossos frequentadores, professores, alunos, comunidade em geral, inclusive nos finais de semana, a segurança que eles esperam ter dentro do campus universitário. Quando nós olhamos os modelos adotados por outros órgãos públicos e privados, inclusive a própria Igreja Católica, que a gente observa, que acabam fazendo um controle no acesso das pessoas que entram nos seus recintos, olhamos para a universidade e vemos um terreno que é de difícil controle das pessoas que estão circulando por conta de ser realmente uma grande área aberta. E o que a universidade gostaria é não onerar os seus alunos ou a comunidade que faz uso dos serviços educacionais da instituição, onerar eles com todo esse valor que nós estamos colocando para dar a segurança e assim mesmo com limitações. A topografia ela não é favorável, você tem um vigilante, 10 metros depois tem um barranco, o que acontece embaixo do barranco ele não enxerga, então acaba tendo uma necessidade maior de pessoas fazendo essa vigilância e isso, de forma direta, acaba recaindo em cima das mensalidades dos alunos. Então, o que nós estamos buscando dentro da universidade é ter um controle de quem entra e quem sai, através de monitoramento por câmeras, enfim, de alguma forma buscar uma tecnologia que nos ajude para poder avaliar se algum incidente que está ocorrendo a gente possa inibir ele. Teve um caso recente que é algo até chocante, que eu pude observar nas gravações, um rapaz, frequentador da Vila Olímpica, com síndrome de Down, uma pessoa encostou do lado, um rapaz, começou a conversar com ele, de repente pega o celular e sai correndo. Essa pessoa saiu correndo e saiu por um dos portões que nós temos aberto ali, sem que nós pudéssemos fazer nada, porque quando nosso sistema de segurança foi acionado, chegaram até o portão, o rapaz já estava lá e nós não temos nenhum tipo de ação fora, né? Então, esse tipo de incidente ele acontece com uma certa frequência, mas a gente, enfim, tenta resolver da melhor forma possível com o ferramental que nós temos e sem causar transtornos ou até temor para quem está frequentando a universidade. Mas é um problema sério que nós temos, né? O professor Kissini tem mais umas questões que ele gostaria de colocar aqui para complementar. Boa noite a todos, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Assim, rapidamente, que nós estamos com o tempo esgotado. Na realidade, nós queríamos fortalecer a ideia de que, como o reitor falou, nós precisamos realmente fechar o campus da universidade. Existem N exemplos, são 15 universidades comunitárias do Rio Grande do Sul, a única que não tem o seu campus fechado é a Universidade de Caxias do Sul. Se olharmos o eixo Porto Alegre e Caxias, exceto nós, todas estão fechadas. Então, realmente, precisamos de uma solução para a segurança, para patrimônio, para as pessoas que lá circulam. Nós vamos, sim, deixar o campus aberto nos finais de semana, César, no sentido de que as pessoas utilizem aquilo como um grande parque verde para que a comunidade frequente. Mas, na condição que estamos hoje, estamos completamente inseguros e com possibilidades aí de acontecer fatos lá dentro. Por outro lado, só colaborando agora mais macro assim, vereador Friso, o senhor está dando uma explicação espetacular aqui pela sua experiência toda, é o seguinte, mas Caxias do Sul, se quiser continuar gerando emprego e renda, vai ter que pensar no distrito industrial. Aonde vai ser, não sei, mas esse plano aqui vai ter que constar isso. Na verdade, obrigado, desculpe se atravessei as outras áreas. Obrigado. Só gostaria de fazer um registro, se o senhor me permite.
Como eu falei no início, né, eu tive a possibilidade real de participar de toda a discussão do plano físico, né, urbano, lá em 1997, por estar mais tempo na Câmara, na Prefeitura, eventualmente ocupando algum cargo. E eu quero fazer aqui um reconhecimento, né, que boa parte do plano diretor municipal foi construído com a participação da engenheira Margarete, que está aqui do nosso lado, né? Então, eu fiz aquela brincadeira com ela da rua, tá? E todos os nossos profissionais, a SEAC, então, nem falo, né, da contribuição da SEAC, porque vocês pegam junto, né, sempre pegaram junto. Mas, e assim, foi uma construção muito bonita, o plano diretor municipal lá de 2007. E a nossa ideia, Astor, é exatamente fazer com que, através dessas discussões, essa revisão também se torne efetivamente legítima do ponto de vista do que pensa a cidade. Obrigado. Bem, caros amigos, em primeiro lugar, cumprimentar a Câmara pela iniciativa de abrir essa discussão, sem dúvida nenhuma, muito positiva. Eu, sinceramente, estou me vendo aqui hoje como um dos membros da mobilização por Caxias, ou do MOB Caxias, como queiram, que é um movimento comunitário que nós estamos progressivamente implantando com o intuito de revitalizar o processo de desenvolvimento econômico e social de Caxias do Sul. O MOB Caxias vem sendo articulado, discutido há bastante tempo, ainda é um sonho em certa dimensão, mas já promoveu, no final do ano passado, precisamente em novembro, lá na universidade, né, um evento, um seminário comunitário, com representações de todos os segmentos da nossa sociedade, tanto do setor privado como público, né, e ali foram elencados 12 projetos, assim chamados, de ação imediata. E um deles foi exatamente o tema que fala com a revisão, como bem disse o vereador Edson, do plano diretor de Caxias. Então, esta nossa conversa de hoje aqui, acho que retroalimenta um pouco esta preocupação. Então, estou aqui mais me explicando do que qualquer coisa. Segundo, do que eu ouvi aqui, me soou como música algumas coisas que o vereador Frisso bem apresentou, como, por exemplo, o zelo pelas zonas de abastecimento d'água. Acho que isto é essencial. E penso, como caxiense, que nós, nesta parte, somos até, de certa forma, um bom exemplo. E não tenho papas na língua para dizer que se municípios como Bagé tivessem feito um pouco do que nós já fizemos pela água, eles não teriam racionamento a cada 60 dias ou 90 dias que não chove. Então, preservar bacias, voto a favor. No zoneamento, preservar áreas de interesse turístico, me soou muito bem também, sem dúvida nenhuma. Tá? Terceiro, o Marachinho está aí? Não. Parabéns quando você diz que nós temos que tomar cuidado com o tamanho do Estado, porque logo, logo ele vai ficar maior que a sociedade. Fecho 100% também com essa postura. Nós temos que fazer mais com menos, também na administração e na gestão. Tá? Essas foram as coisas que me agradaram. Gostaria de deixar a vossa consideração 2 pensamentos quando se fala em zoneamento. Eu percebo 2 coisas muito e cada vez mais comuns em países emergentes, principalmente emergentes que estão se industrializando de forma rápida. Vamos falar em China, por exemplo, em África do Sul, em Índia, né? Quando nós olhamos o que eles estão fazendo lá, eles têm alguns conceitos que me parece que nós aqui ainda não absorvemos bem. Quando falamos em zoneamento, por exemplo, é mais e mais comum que, ao se definirem áreas
de uso preferencialmente industrial, Friso, estas áreas falem com áreas contíguas residenciais. Porque hoje, logística, transporte de pessoal é uma coisa extremamente cara e complicada. Em cidades maiores como São Paulo, um trabalhador gasta de 2 a 3 horas por dia para ir e voltar para o seu emprego. Isso é um castigo, isso é desumano. Né? E o que fizeram os chineses, por exemplo? Ao lado de cada grande fábrica, e lá muitas são gigantes, que empregam milhares de pessoas, ou tem várias agrupadas numa mesma zona industrial, né? Eles têm uma zona residencial contígua, com vilas para a alta administração, com vilas para os trabalhadores, com posto de saúde frequentemente, com supermercado, com a escola e não sei o quê. O que eles ganham com isso? Eliminam esta logística complicada de levar e trazer gente a grandes distâncias. Então, esta é a primeira contribuição que eu queria deixar como reflexão. A combinação, repito, do zoneamento industrial, que é absolutamente essencial, com as comunidades que ali exercem a sua atividade e ali passam a maior parte da sua vida. Onde é que nós passamos a maior parte das nossas vidas? Nas nossas empresas, onde trabalhamos, onde desenvolvemos nossa atividade. Então, essa é a primeira reflexão. A segunda, estas mesmas zonas industriais precisam falar muito proximamente, estejam onde estiverem, com a logística. Então, nós aqui em Caxias, sem entrar em detalhes, nós temos que pensar que, logisticamente, em primeiro lugar, a rodovia é majoritária, gostemos ou não, e será pelos próximos 20 ou 30 anos, no mínimo. Por mais que nós não queiramos, mas é assim. E, sendo assim, nós só temos 2 opções de entrada e saída menos indecentes para a nossa cidade. Uma é a saída pela RS 122, que nos liga com a capital e com o resto do estado, que em algum dia precisa ser uma via dupla, onde se pode andar com segurança a 100 ou 120 km por hora, e não a 40 ou 60, que entope tudo, que complica tudo e que torna as coisas caras, né? E a outra é o acesso para 101, com a qual nós vamos ao norte, para Santa Catarina, Paraná, etc., etc., e, pelo outro lado, vamos ao sul, para Argentina e para o Uruguai. Então, quando falarmos em zoneamento industrial, precisa conversar intimamente com esse problema de logística. Essas eram as 2 contribuições que eu queria deixar. Obrigado. Eu que agradeço. Ivanir, já, só para complementar, porque o Ivanir acho que quer ir na mesma linha. Gasperim. Bom, eu só queria colocar, primeiro, parabéns por ter aberto isso à comunidade. Eu acho que teria que ter aberto há um ano atrás, tá, Eloy Friso? Eu acho que na hora de escrever já devia estar aberto isso para nós, mataria menos tempo se perderia. Primeiro, pelo amor de Deus, não vamos transformar Caxias a Caxias mais cara do mundo, né, ou do Brasil, né? Quando você limita, aí tem que pensar, não é possível você querer fazer casa agora com 1 hectare de terra para cada casa. Eu estava vendo aqui há pouco. Segundo, vamos pensar novamente, né, esses guetos que nós estamos fazendo em Caxias, ou seja, a gente tira uma comunidade aqui e joga com uma comunidade vertical. Eu prefiro misturar, ou seja, poucas famílias aqui, né, porque senão você cria um novo gueto, e o que está acontecendo em Caxias, que o pessoal reclama muito aqui. E longe do supermercado barato, longe do ônibus e longe da escola boa. Vai criar uma escola ruim lá também. Terceiro, o que está acontecendo no Rio de Janeiro significa a divisão do solo. Solo, eu acho que o reitor falou bem, é segurança. Eu acho que não temos que discutir. E tudo que se está discutindo aqui é para o pessoal que quer fazer a parte correta, concorda? Então, não vamos massacrar quem quer trabalhar correto.
Eu acho que o Marrachinho, parabéns, até ontem eu troquei umas ideias, quer dizer, ele trocou comigo, né, que está o Marrachinho, está escondido, está lá, né? Esse pessoal técnico tem que ser ouvido, mas a comunidade como um todo tem que ser ouvido. Importante isso. Pessoal, a gente não pode condenar, por exemplo, vamos ver a história, por exemplo, do Samuara, não, né? Só porque o cara fez um açude no passado, protegeu e cedeu para o SAMAI, você está condenando ele à miséria. É mais ou menos o que fizeram com ali com o Quênio, né? Em 1957, 58, o governo desapropria aqueles Moro tudo. Até hoje não pagou e ameaça os vechetos lá a ser preso porque está com o gado em cima lá com uma vaquinha para tirar leite. Não façamos isso com nossos agricultores aqui no interior. Então, vamos conversar bastante. A parte técnica aí tem a Margareta, os 4 aí estão bravos, aqui estão quietinhos, né? Mas o pessoal aqui tem uma diretoria de infraestrutura muito participativa, tá? Que a parte técnica é isso. Agora, os vereadores têm que sair das suas salas e, antes de assinar isso, tem que ouvir toda isso. É o caso um absurdo, né? Você viaja o Brasil todo, condomínio fechado, é normal em qualquer parte do mundo, menos em Caxias. Eu vejo a UX lá, e pior, não deixa fechar, não deixa o guarda revistar, e se der um assalto lá dentro, quem vai preso é o reitor. Eu não estou entendendo como fazer isso. E paga a conta, né? Era essa a minha contribuição. Tecnicamente, eu sou um 0 à esquerda, tá? Mas eu acho absurdo, nesses 3 meses, 2 meses que eu estou aqui na SIC, eu acho que de 10 reuniões, 8 foi com o problema de divisão de solo. É isso, né? Então, nós não podemos encarecer para quem quer trabalhar legal. Depois que invadir, você não tem mais o que fazer. Era essa a minha contribuição. Obrigado. Obrigado, Gasperim. E antecipadamente, já nós estávamos aqui, mas a equipe, os vereadores estão agradecendo a acolhida da SIC aqui, a nossa equipe. O registro da presença do Jorge Andraça, né, diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Muito obrigado pela presença. Amigo Balém. Boa noite, Frisso. Boa noite a todos. Vereador Frisso, olha, eu fiquei realmente muito satisfeito com tudo que eu ouvi até agora e me trouxe, por que não, surpresas bastante positivas essa posição da Câmara de Vereadores. O senhor bem colocou essa questão das zonas irregulares, que a Câmara de Vereadores está preocupada com isso, a expansão do perímetro urbano, para que possibilite um alcance legal naquela região de Santa Bárbara, que o senhor colocou, os Altos de Galópolis também. A questão também das zonas viárias ali na rua Ernesto Marciage, no bairro Petrópolis, isso é muito importante também, que realmente seja contemplado. Mas uma questão que ainda não se colocou aqui, que eu gostaria de contribuir e de colocar essa súplica que eu tenho ouvido no dia a dia do meu escritório, é em relação ao Rio Tega. Eu tenho isso é um pleito que eu tenho ainda do plano diretor antigo e que eu imaginava, quando eu verifiquei, que fosse ser alterado, e não foi até então, que é essa questão do Rio Tega, da Casa de Pedra, até a estação de tratamento propriamente dita, que fica fora do perímetro urbano da cidade, fica do Matioda. Obrigado, vereador Edson. O que tem acontecido e qual é a demanda que eu tenho sido constantemente procurado no meu escritório? Nós defendemos diversos loteamentos irregulares e diversas áreas em situação irregular. E essa população toda tem nos contratado e nos contatado para regularizar suas residências, seja através do habite legal, ou seja através até de uso capião, enfim, regularizações diversas dessas áreas ao longo do Rio Tega. E o grande empecilho judicial que nós temos enfrentado até então é justamente essa questão que piorou agora com a promulgação da lei do Código Florestal, aonde o rio, se colocado até então e continuar como rio ou como essa ZOC, ele vai ter um tratamento de área de preservação permanente, de 30 metros, né? Então são 60 metros, e isso, gente, eu temo que isso vai causar um prejuízo para a prefeitura, que eu costumo colocar, que talvez o Manha Bosco vá para as pequenas causas, porque realmente é uma zona muito grande, é uma área de expansão enorme, e que o caminho que a prefeitura naturalmente terá que seguir, se persistir isso,
vai ser a desapropriação indireta de quem está lá, porque se a prefeitura implantar, ela não fiscalizou ao longo de todos esses anos, a área se consolidou, no meu ponto de ver, é irreversível, é consolidado. O vereador bem colocou a questão das ruas também, que a prefeitura, agora a atual administração, tem cobrado cotas de ruas de uma forma excessiva e absurda, mas, enfim, se atendo especificamente à minha questão e a contribuição que eu peço para a Câmara de Vereadores, que nós vamos fazer súplicas específicas em nome dessa população, é se atentar a essa questão do Tega, que, na minha ótica, né, não sou técnico nessa área, mas ele não deixa de ser um esgoto a céu aberto, ele não pode ter o tratamento como rio naquela localidade. Muito obrigado. Obrigado, Balém. Esse é um problemão, Tega. Obrigado. A Janice, dos Santos. Oi, Janice. Obrigado. À vontade. Bom, boa noite a todos. Vou aproveitar já o gancho aí do Rodrigo, enfim. Na verdade, a gente está falando, né, da questão da expansão, né, da área urbana, e a gente tem que também lembrar dessas questões dessas áreas que já estão consolidadas e que são zonas de ocupação controlada que muitas vezes, né, acabam impedindo a regularização das empresas que já estão ali instaladas, né. Assim como Arroio Tego, a gente tem a questão do Pena Branca, né, ali, que a gente tem uma série de indústrias, de residências ao longo, né, do arroio ali, e é uma zona de ocupação, mas a gente não tem, e se mantendo esse tipo de zoneamento, a gente não tem como regularizar. Quando o município, né, busca trazer outras empresas, né, para trazer um rendimento para o município, e a gente está mandando empresas que aqui estão para fora porque não conseguem regularizar sua situação, como é o caso da Conesul, que está há mais de 15 anos naquela região ali, e tem são mais de 100 empregos diretos, 200 indiretos, e a gente vai, junto ao município, buscar regularização dessas áreas, enfim, e a empresa não tem um apoio, só se houve assim, bom, busque uma outra alternativa, porque nessa área vocês não podem se manter, é meio complicado se falar em expansão, né, de trazer outras empresas para o município. Então, aqui a gente quer apresentar, né, vai apresentar para a comissão uma emenda, né, sugerindo, com algumas sugestões de alteração desses zoneamentos, né, dessas zonas de ocupação, que eu acredito que tem que se olhar com os olhos, com outro olhar para essas situações, né, enfim. Eu deixo... Isso. Então, eu acredito que é interessante a gente olhar para essas situações com um novo olhar. Obrigado. Balerim, Davi? Balerini. Essa demanda colocada é aqui na região do antigo Pena Branca. O Gasperim sabe bem ali, né? Indo para Santa Lúcia aqui. Conesul, aqui é uma empresa que é referência na área de distribuição, e não consegue liberar o alvará, né? Então, é uma coisa complicadíssima, né, pessoal? Opa, perdão aqui. Ó. Boa noite, pessoal. Eu acho que é um assunto que já foi comentado até aqui, né? Parabéns pela Câmara de Vereadores, por essa iniciativa. O que nos preocupa, mesmo porque eu sou da área do transporte, é a comunicação viária. Aqui foi dito, mencionado, duas linhas de comunicação com outros municípios. Nós temos 4, né? Nós temos um que vem de Farroupilha, outro que vem de Galópolis, saída da Flores da Cunha, saída de São Marcos. São 4. Com uma cidade enorme de se potenciar, com uma enorme população. Nós temos um problema muito sério, e vai piorar muito, porque a população vai começar a comprar os carros, muitas pessoas que não têm, e nós não temos comunicação viária. Não existe a comunicação de uma rua para uma via maior. Nós pegamos hoje uma rua que vem de um bairro que não dá, às vezes, para passar 2 carros. Tem que ser devagar. E tu passa por um bairro, ela passa por outro, e a 40 por hora, quando não chega a 30 por hora. E querem que,
empresas se instalem em Caxias do Sul. A comunicação por ônibus é precária. Claro que está sendo feito o que precisa, mas é precário. E qual é o meio de transporte? Nós temos alguma previsão de uma linha de alta, possibilidade de transportar de alta quantidade por vez? Caxias não tem. Isso tem que se preocupar. Comunicação entre vias e mais número de vias que possam chegar ao centro, que hoje é muito precário. Pega a região do bairro Cruzeiro, quem vem lá de São Luís. Ou pior, tem bairros pequenos aqui, quem vai para a Anarrec, peguem por trás da Anarrec, tentem ir a Flores da Cunha para ver como é que é aquela estrada. E é uma rua de comunicação intermunicipal. 2 carros, às vezes, fica difícil passar. Como é que vai ser amanhã depois indenizar todas aquelas pessoas, todas aquelas casas que vão se instalar à beira da rodovia? Isso que nós temos que ter um cuidado muito especial. Muito obrigado. Eu que agradeço. João Marchior. Esse é o nosso professor, né, Margarete? Mais ou menos. É o nosso professor, sim. Boa noite a todos. Na realidade, eu pretendo levantar algumas questões para polemizar, para discutir. Eu já tenho os cabelos brancos de tanto envolvimento que a gente tem tido com muitos outros colegas na discussão do desenvolvimento de Caxias. O que eu posso observar, eu sou da época do plano diretor de 1975, Conselho do Plano Urbano, uma experiência magnífica, de um conselho comunitário, paritário, participação do poder público e as entidades com igual número de membros, que colaborou muito no desenvolvimento das ideias que resultaram no plano diretor da cidade ao longo desse tempo, inclusive, como o Friso falou, de 2007 e 2009. Bom, quero levantar, começando aqui em honra, mostrar o orgulho que eu tive quando trabalhei com a SIC por muito tempo. É um assunto que a gente não ouve muito, para muitos é sonho, é a questão do trem regional. Para muitos uma utopia, principalmente para o poder público, pela sua falta de coragem de considerar esse meio de transporte como uma alternativa não de 4 anos de administração, ou de 8, o que seja, mas uma alternativa futura da cidade. A gente não está inventando nada em pensar sobre isso. Então, isso pode ser uma alternativa, e Caxias quase teve essa alternativa, há aproximadamente 14, 15 anos atrás, no plano ferroviário do governo federal, das 14 linhas de trem de superfície do Brasil, 2 no Rio Grande do Sul, Caxias do Sul é a segunda. A primeira era o eixo Rio Grande-Pelotas, por razões óbvias, que é a questão do porto. Isso foi tão lindo, foi tão polêmico, foi tão discutido, que se gerou até um livro aqui na SIC sobre isso. Vieram ministros do governo federal, encheu de gente, a gente vibrou, achou que isso ia acontecer, e o poder público me faz a revitalização da estação ferroviária, coordenado pela Secretaria de Cultura, com todo respeito à cultura. Lá, talvez fosse a única alternativa que se pudesse ter um polo de conexão das ligações das 5 principais cidades da região, com Caxias, e uma conexão com a universidade, e uma conexão com o futuro aeroporto, que também é sonho, que se fala muito, principalmente em época de eleição, e não acontece nada. Eu acho que a gente precisaria ser o cidadão de Caxias, as pessoas de Caxias deviam pensar mais no futuro das suas famílias, dos seus filhos. E isso não é sonho, pessoal. Isso aí, Astor, eu não sei, porque eu não sei estatística industrial, mas a gente, naquela época, teve informação que a cidade de Caxias, a grande Caxias,
produzia quase metade dos implementos de um trem regional que foi feito no Ceará, um dos primeiros GVTs. Então, eu estou provocando, porque eu sei que a Margarete batalhou nisso, que o Olivier viesse, batalhou. Eu esperei até agora para ver se alguém levantava esse assunto. Eu quero polemizar, eu quero dizer para vocês que essas coisas a gente não esquece. E daí volta ao Astor. Eu acho, eu sou antigo, da época que se discutia urbanismo com zoneamento pela tal de Carta de Atenas, né? Mas em que as atividades eram relativamente separadas, os zoneamentos eram separados. E a gente pode ver isso em Brasília, por exemplo. A ideia de que Caxias precisava miscigenar levou ao caos que nós temos hoje, porque a mistura, junto com ela, trouxe redução dos gabaritos das vias. Então, um loteamento que era residencial e, por isso, tinha rua de 12 metros, era dimensionado, a infraestrutura era dimensionada para aquela atividade que tinha. Quando, simplesmente, com canetaço, se permitiu atividade industrial, se criou dois problemas. O problema da indústria, que não tinha infraestrutura adequada. Quando o caminhão fazia a curva, passava na calçada do compadre da esquina, do vizinho, porque não tinha bitola, gabarito para isso. Então, tem que pensar nisso? Claro que tem, mas com responsabilidade. Quando a indústria faz hora extra de noite e liga a máquina de solda, o vizinho não vê televisão. Quer dizer, uma coisa traz outras preocupações que cabe ao poder público pensar, com responsabilidade. Outra questão que eu quero levantar, e por isso me entenda bem, não é me contrapor ao plano diretor, porque eu sou da família, mas eu acho que nós temos que considerar, no texto da lei que nós temos, nas propostas que nós temos, a questão das OCs, que já foram levantadas aqui. A questão das OCs que tratam as áreas naturais. Tá? Então, assim, eu acho que um bom argumento a se discutir é considerar o plano de saneamento da cidade, que é o plano diretor de saneamento, que define todo o entorno da cidade com os locais que seriam adequados para tratar aquilo que sai da cidade para fora da cidade, que uns chamam de arroio, outros chamam de rio e outros chamam de esgoto. Então, seria muito bom a gente pensar na possibilidade de que as estações de tratamento são os pontos que a cidade definiu no seu planejamento como o lugar que, a partir daí, nós vamos pescar truta. Porque eu sempre dizia isso, quando fizeram esse plano, tinha um sonho de que a gente ia ter o rio Tames aqui em Caxias. Então, nós vamos pegar trutas lá também. No sentido de que devemos pensar em abrir mão dessa restrição das OCs até as estações de tratamento. Porque o que não pode é a mistura que tem hoje, que eu até chamo dos rios marrons, né? Os efluentes da cidade vão em direção às estações de tratamento e nessas áreas canalizadas, retificadas, construídas com auxílio do poder público, com laje em cima do arroio para construir um edifício ou uma indústria, para uns, surge uma interpretação nova do final da administração passada de que isso aí tem que ser tratado como um rio e daí define 30 metros de afastamento para cada lado. A gente tem que considerar que esse tratamento tem que pensar, o poder público tem a obrigação de pensar, que tem que ter acesso para fazer a limpeza dessas áreas e pode até considerar que quem vai edificar responda por isso, seja obrigado a isso. Nós já tivemos exemplos no plano diretor, quando, se eu tinha uma área que tinha previsão de alargamento, se o proprietário da área doasse a faixa de alargamento, poderia considerar o índice construtivo por toda a área na área equivalente. Então, eu estou atirando para o ar para vocês discutirem, polemizarem, concordarem ou não. Muito obrigado. 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 Obrigado, João. Não temos mais nenhum inscrito. Vereadores? Paula? Edson? Paulo? Obrigado, Eloy. Boa noite a todos. Eu
queria pegar uma observação que foi colocada aqui sobre a expansão para os lados da cidade. E eu acho que o vereador Gustavo falou isso também, o vereador Eloy, porque é uma preocupação que nós temos que ter. Para que lado que nós vamos? Nós vamos fazer uma conurbação Caxias com Farroupilha, e ali vamos fazer um centro industrial novo. Vamos fazer para Flores da Cunha, que é um monte de morros. Para Galópolis não temos como fazer, e, por outro lado, é toda a questão da água. Eu acho que esse é um pensamento que nós temos que ter com muita seriedade, porque a expansão de Caxias ela é natural. Agora, para que lado que ela vai? E essa é uma discussão que nós temos que ter muito profunda. Para onde nós vamos? Porque para onde nós vamos, nós temos que ver justamente os anéis viários. De repente, a gente não pensa qual é o lado que nós vamos crescer, e nós estamos pensando para o outro lado, onde vão as estradas, ou a saída da cidade. Então, é isso que acredito que a gente tem que ter essa seriedade dentro da Câmara de Vereadores. Como nós vamos contribuir, e vocês vão contribuir conosco, para nós fazermos este conhecimento, este pensamento em conjunto. Para onde nós queremos ir? Para o lado do aeroporto novo, ou para o outro lado, junto com Farroupilha, ou com as outras duas áreas, norte e sul. Então, essa seria a minha contribuição, mas de um pensamento que nós temos que fazer no todo. Eu acho que esse levantamento, essas proposições são muito importantes. Obrigado. Eu que agradeço. Orildes, depois o Edson, pode ser? Marga? Vem cá, minha professora. Boa noite a todos. Cumprimento. Eu quero cumprimentar o Legislativo Municipal por essa iniciativa, né, em primeiro lugar. Dizer que essa, sim, é uma grande oportunidade de trazer esse tema, muito embora de uma forma bastante resumida, né, tendo em vista a amplitude que esse tema alcança. E já que eu fui citada muitas vezes, eu só quero... fico agradecida com a manifestação do João, meu parceiro de trabalho, de plano diretor, parceiro do município na época, junto com a Aurildes, eram as entidades que mais participaram mais diretamente, né, junto com o Sinduscom, etc. Dizer o seguinte, o plano diretor que nós temos hoje em vigor e que está sendo objeto de revisão, ele basicamente está assente em cima de 4 grandes áreas. A primeira grande área é a questão da sustentabilidade. Dentro daquela lógica, nenhum município se sustenta se não souber onde é que vai buscar água, né? O que faz com o lixo que produz, o que faz com as águas servidas, etc. Isso na área de saneamento. Dentro das diversas áreas da infraestrutura, vinculando a cidade enquanto estrutura. Uma estrutura não fica em equilíbrio, ela não se equilibra se não houver uma composição de forças dessa ordem. E dentro desse eixo chamado sustentabilidade, muito forte foi trabalhado a questão da logística de transportes, porque nós temos uma matriz econômica que todos nós conhecemos e que, seguramente, ela poderá não perdurar ao longo do tempo se urgentemente nós não tivermos resolvido a questão da logística de transportes. Os insumos, os produtos, estamos numa localização geográfica extremamente complicada em relação a outros centros do país. Até uns 20, 30 anos atrás, isso não era problema, porque Caxias havia adquirido um determinado grau de conhecimento geral de que o que aqui se produz tem qualidade, que não havia quem competisse com o produto caxiense. Hoje tem. E hoje tem, não só na qualidade, mas, em especial, no preço. E, analisando essa questão do preço, os estudos feitos naquela época identificaram flagrantemente que o preço dos produtos de Caxias passaram a ser não competitivos em função do custo do transporte. Tem estudos ali, por exemplo, na SIC, que indicam, né, que vai gira em torno de 18%, no caso da indústria mecânica. Né? Quer dizer, é um absurdo. Né? Então, nós temos hoje regiões que podem flagrantemente comprometer a nossa matriz produtiva.
primeiro lugar. Nesta linha, neste eixo, foi contemplado um sistema viário local, evidentemente, foi buscado, junto com os municípios vizinhos, ligações regionais, e foi proposto, dentro daquele tema, a perspectiva de se instalar consolidando aquilo que estava lá no plano físico, né, o terceiro anel, né, na questão da logística nossa interna. E foi proposto a perspectiva de se buscar um aeroporto de carga, já na lógica de que nós tínhamos muito identificados a produção de vários bens de valor agregado, de alto valor agregado, e que competiam no custo final do transporte rodoviário. Vocês imaginem, né, produtos de alto valor agregado, com caminhão, descendo, indo a São Paulo, para chegar a Guarulhos, enfim. Nesta lógica, viemos lá, então, resgatando estudos feitos pelo Departamento Aeroportuário, pelo antigo IAC, da localização de um aeroporto com essas características, com capacidade para operar nessa área, lá na região de Vila Oliva. Foi proposto, junto naquele momento, e não se tinha estudos mais adequados, um corredor chamado Zona de Expansão Urbana, que saía aí do bairro Cruzeiro, são duas alternativas, ligando, né, esse tecido urbano de Caxias com aquela região que foi oficialmente chamada de Zena, não é isso, João? Zena, Zona Especial do Novo Aeroporto. Já na perspectiva de que fossem feitos, né, a seguir, estudos vinculados ao surgimento dessa zona especial do novo aeroporto e deste corredor de ligação. Também, ainda na área de transporte, dentro desse eixo, tem lá um artigo, né, dizendo o seguinte, impondo, porque é lei, é uma imposição, né, que o município procurasse já desenvolver estudos junto com os municípios vizinhos que compõem a região Nordeste, aqui a UNE, etc., na perspectiva de uma solução e proposta para a criação, o desenvolvimento, reativando o sistema ferroviário, tanto de passageiro quanto de carga. Está escrito ali, né? Ao longo desses 10 anos, nós começamos com a Aurílio, a gente não sabe se esses estudos foram feitos, mas eles estão ali. Isso, grosso modo, enquanto esse eixo. Ainda nesse eixo, por exemplo, a gente verifica que na parte de saneamento houve avanços. O município implantou estações de tratamento, dentro do âmbito interno, na construção das estações de transbordos previstas lá. Enfim, alguns avanços aconteceram. Talvez não na proporção dimensionada, então. O segundo grande eixo, no qual o plano diretor está baseado, ele tem relação com a chamada função social da propriedade, que é aquela vinculada ao zoneamento de uso do solo. Caracterizadamente, isso é um regramento constitucional, depois melhor explicitado lá no Estatuto da Cidade, na qual a propriedade tem que cumprir uma função social. E está bem explicado ali que o que é cumprir a função social? É a propriedade atender aquilo que o planejamento do município define. Então, dentro daquela lógica, como às vezes eu digo, o sujeito tem o mesmo terreno e terreno com mesmas dimensões, áreas, características geomorfológicas num determinado espaço da cidade e no outro, num lugar ele pode construir X, no outro ele constrói menos X, etc., etc. Mas isso é no atendimento da função. Então, o zoneamento vem com essa característica. E ali o avanço que houve naquele momento foi trazer a incorporação do zoneamento de uso para todo o território do município, que é o que foi exigido pelo Estatuto da Cidade. Até então, os planos diretores limitavam-se exclusivamente ao limite do perímetro urbano. O terceiro grande eixo, onde se baseia o plano diretor, é com relação à questão da identidade, né? E o plano procurou, dentro dos parcas, informações daquela época, que não se dispunha da tecnologia que tem hoje, enfim, a caracterização daquilo que para nós foi um desafio, né, Orildes, na medida em que é fácil, por exemplo, que eu tenho um município que ele tem uma única característica, tu vai lá, identifica e já caracteriza aquela identidade como sendo a sua propriedade primeira. Caxias virou um problema,
Porque, assim como nós temos uma parte do território composta por uma característica geomorfológica bastante acidentada, que, por acaso, onde nós estamos na cidade, nós temos a região do campo, né? Assim como nós temos um tipo de flora e fauna em determinada parte da cidade, temos uma outra totalmente distinta em outros lugares. Verificamos que, do ponto de vista cultural, Frisso, embora, né, a história vem sempre marcando Caxias, né, vinculando Caxias à questão da imigração italiana, nós identificamos o quanto é forte a questão da cultura campeira. Os alemães ali na região, né, passando Santa Lúcia, é uma diversidade muito grande. Então, a proposta da criação das zonas de interesse de turismo dentro desta diversidade, eu às vezes digo, né, numa lógica de que se a gente tinha um limão, vamos trazer uma limonada. Então, vamos garantir essa diversidade. Então, a nossa característica é a diversidade. O sujeito hoje pode vir para Caxias e acessar elementos para conhecimento da cultura campeira, indo lá para Criúva, com os seus eventos, com a sua paisagem, com os seus elementos. Né? Pode ir... uma coisa que me chamou a atenção foi a questão do sacro religioso, a importância da matriz sacro-religiosa ali para a região de Santa Lúcia, ali também, então, um espaço com essa característica. Vila Oliva, nós descobrimos, por exemplo, que assim, grande parte dos pacotes vendidos para turistas de São Paulo, principalmente de São Paulo, quando vem a Gramado, a Canela e fazem aqueles esportes radicais, onde é que eles vêm? É para Vila Oliva. É ali que eles vêm. Então, ali também foi... enfim, tem todas aquelas zonas buscando garantir essa identidade. Além disso, dentro da zona urbana, foi também feito um rastreamento da questão do patrimônio arquitetônico, etc., mas sempre no sentido de avançar e melhorar. E o quarto grande eixo é aquele da gestão democrática, que ela se consolida, basicamente, no processo e proposta de descentralização da cidade, de tal maneira que o sujeito que está lá no, sei lá, Esplanada, possa ter um local onde ele vá lá resolver o seu problema, às vezes administrativo, sem ter que migrar para o centro. Uma forma também de desentupir o centro da cidade dentro dessa lógica. Eu só faço esse esclarecimento para entender essa questão do conjunto e para dizer, então, aqui, Frisso, de novo, cumprimentando essa iniciativa, que hoje nós pertencemos à Diretoria de Política Urbana e Infraestrutura da Câmara de Indústria e Comércio e gostaríamos de ver neste plano, no mínimo, avanços com relação a esses aspectos que estão ali colocados e, notadamente, e em especial, no que diz respeito à infraestrutura e da infraestrutura à questão do transporte, seja ele o ferroviário, seja ele o aeroviário. Porque eu, particularmente, do que nós temos acompanhado, os demais itens, né, energia, comunicação, saneamento, o município evoluiu e tem, por longa data, muitos investimentos já a serem aplicados como solução deste problema. Obrigado, Marga. Vocês viram que a provocação foi justa, né, para fazer ela falar. Arildes? Embora a Arildes vai estar conosco amanhã também, né, Arildes? Na SEAC. Boa noite a todos. Eu solicitei até como reforço a solicitação, agradeço até ter sido feito uma específica para a área técnica e OAB, né, que será amanhã junto à SEAC, mas eu prefiro colocar dois assuntos aqui que entendo que se faz necessário também pensar nisso, e começo lá em 2007, lá no plano diretor, para não dizer antes, onde se estabeleceu todas as possibilidades para que o município pudesse começar a projetar a cidade e se ter um resultado final do que se imaginava ser a cidade, em especial lá no aeroporto. E não só isso, mas no zoneamento também, para que isso viesse a evoluir. Até nós chegarmos isso, Frisso, se discutiu muito à época quais eram os princípios do município, ou seja, o que a gente queria para a nossa cidade de amanhã. Como é que a gente queria Caxias de amanhã? Me parece que este ponto, os princípios,
se extinguiram do plano. Então, me parece que antes de a gente começar a dizer o que a gente quer no plano diretor, a gente tem que saber o que a gente quer de Caxias e registrar qual é o caminho que a gente quer seguir, através dos seus princípios, para depois, então, estabelecer o rumo. A segunda questão, para que não ocorra o que aconteceu de 2007 até agora, que seja colocado um parágrafo expresso no plano diretor, dizendo que a cada ano, ou seja, a cada bolo de aniversário do plano diretor, seja feita uma assembleia, aberto a todo o público, colocando ali quais foram, o que se conseguiu evoluir em relação ao plano e o que se conseguiu evoluir em relação aos princípios aqueles atingidos lá no início do plano diretor. Então, se nós não fizermos isso, Frisso, e nós tivemos uma exposição do Executivo na SEAC a semana passada, né, e ficou bem claro, me pareceu que eu estivesse vendo 2007, que está tudo certo, tudo combinado, porque vão ter vários pontos que serão desenvolvidos depois, que não houve a possibilidade de ser desenvolvido agora, mas está tudo organizado, é só passar esse plano, e aí a gente começa a estudar o plano diretor e evoluir ele. Mentira! Se nós não colocar um artigo que nem esse, aqui a 10 anos nós vamos estar aqui dizendo novamente que não houve evolução. Então, a minha proposta é um artigo expresso, dizendo que a cada ano nós temos que rever ele e ver aonde nós conseguimos evoluir. Obrigado, Orilson. Edson? Boa noite a todos. Nosso presidente Eloy Frisso, presidente da comissão SEDUT, o vereador que compõe também, Toigo, a Paula, Denise, que não está aqui, o vereador Périco, Kiko, o presidente Gasparim. Para nós, essa reunião aqui é de fundamental importância. E quando o vereador Frisso sugeriu que nós fizéssemos essas reuniões temáticas, né, vereador Frisso? Justamente porque é uma discussão altamente e eminentemente técnica. Nós, enquanto legisladores, Margarida, depois que tu falou da vontade de ficar sentado aqui, você, a Euríudes, o próprio Marchioro, o Balém, faz com que a gente procure nos fortalecer no sentido de que a discussão, como para nós é técnica, nós precisamos ser convencidos, né, vereador Túlio? Porque esse é um projeto na Câmara de Vereadores que nós podemos fazer as emendas que são necessárias, vereador Frisso. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós temos amanhã na SEAC, eu não vou poder, Euríudes, nós temos uma sessão solene, mas depois nós temos na linha 40 e em Fazenda Souza, né? Quer dizer, essas reuniões temáticas que vão nos possibilitar de ter essa discussão para que nós possamos ter uma discussão altamente qualificada na Câmara de Vereadores. É isso que nós precisamos fazer. Trouxeram aqui, eu acho que o reitor talvez tenha ficado um pouquinho inibido em falar, tem toda a questão da UX, da desafetação da área, que está aí na frente, porque tem um laboratório interno lá, que hoje é uma questão de segurança, que tem toda uma questão técnica ali necessária que se faça, e essa discussão ela é necessária que nós façamos aqui. Então, vereador Frisso, parabenizar a Vossa Excelência, que desde o início de nós nos retirarmos da Câmara de Vereadores e vir e ouvir, né, essa discussão juntamente com quem conhece, os senhores que são os técnicos. Nós precisamos ter essa capacitação. Então, essas reuniões temáticas nos capacitam para fazer uma discussão altamente qualificada e levar os nossos pares, para que nós possamos dizer, olha, foi feita uma discussão, porque o nosso mandato dessa legislatura se justifica onde nós conseguimos aprovar um bom plano diretor que converse com a sociedade. Evidentemente que não vamos esgotar essa discussão. Não adianta existe uma questão ideal e uma questão realista. Vamos tentar aproximar as duas. Então, vereador Frisso, parabéns por essa condição dos trabalhos. Obrigado, vereador Edson. Eu me permitiria, pois não, vereador Kiko, logo em seguida, então, eu falo. Bom, boa noite a todos. A gente vem, às vezes, para escutar, mas tu acaba sendo cutucado com várias coisas que vêm, e a gente também acaba aprendendo e também sugerindo e questionando algumas coisas. Tem algumas questões que vão ser discutidas lá dentro, esmiuçadas dentro, mas nós temos em Caxias do Sul a lei da Zona das Águas, que ela interfere em bairros, inclusive como o meu, que mora no bairro Serrano,
onde tu não consegue viver dentro da tua própria sociedade. E aí tu tem que se deslocar para o centro. Onde tu não pode ter um mercadinho, tu não pode ter uma chapeação, tu não pode ter nada. Então, o que, que acontece? Elas são o quê? Não tem leis, não tem regramento, só tem proibição, notificação e multa. Temos que parar com isso, né? Aí a gente tem que trazer para dentro disso aqui, o vereador Afissos, que vai ter um momento para isso. E quanto a isso também, a gente fala no transporte público, que nós de bairro somos cobrados direto, porque o ônibus atrasa. Outro dia, eu comentei, o ano passado, um retrasado, estou lembrando, na Câmara de Vereadores, por que não estudar para frente um VLT na Júlio de Castilhos? Que saia do imigrante, que se atravesse a cidade. A Júlia é uma tranqueira, a Júlia não é rua. A Júlia não é rua. Hoje, a estação de transbordo do Floresta ela está no lugar errado. Tinha que estar no final da Júlio, lá onde tem o posto de combustível. Lá tem a perimetral que sai para todos os lados. Por que não se estuda e não se determina? Nós temos que ver isso aí também. Porque, repito, nós de bairros, vereadores de bairros, somos cobrados muito transporte público. Claro, a saúde e outras coisas, né? Então, por que não podemos isso? Porque tem coisas, como disse aqui, que é um sonho. É sonho para nós. Para os meus filhos, para os meus netos, vai ser realidade, né? Vai ser realidade. Então, nós temos que discutir bastante. E a gente, como vereador, também não é técnico, né? Mas temos que participar, escutar os técnicos, mas também nós temos a realidade, que é o maior conhecimento de dentro dos bairros, né? Que são os que mais sofrem, né? Então, vereador, seria isso para colocar nesse momento. Muito obrigado, vereador Kiko. Vereadora Paula. Boa noite a todos. Vou ser bem rápida. Apenas dizendo assim que quando o Astor falou, né, do Mobiliza Caxias, quando eu estava lendo o plano diretor, que foi a primeira vez que eu li um plano diretor, eu disse, mas isso é o Mobiliza Caxias, né? Aí, acrescentando com o que disse a Euríudes, quais são os princípios, o que a gente quer para a nossa cidade? Nós precisamos ter essa visão de longo prazo, né? Gostei muito das provocações do Marchioro. O que o Marrachinho fala com relação ao não crescimento da máquina pública também é pensar no nosso futuro a longo prazo. Então, todas essas questões são para ser debatidas assim, num grupo qualificado como esse, que as respostas não são fáceis, mas é pensando no tripé, né? O que nós precisamos em relação à habitação, porque a habitação é saúde básica, é segurança de todos nós, a desenvolvimento econômico e sustentabilidade, porque uma coisa depende da outra. Então, é isso, é essa discussão qualificada que a gente precisa ter. Obrigada. Obrigado, Paula. Eu entendo, assim, pessoal, que as contribuições aqui foram muito importantes, mas eu vejo no plenário aqui pessoas que poderiam dar grandes contribuições, até porque muitas delas, eventualmente, até têm conversado comigo individualmente, né, pessoalmente, me colocando demandas, né. Se o Viesser falar aqui, ele vai dar uma lição para nós, né, porque nessa questão da área social, construção na área social, é o que mais entende, né, na cidade, sem dúvida nenhuma. Então, vocês me permitam, presidente, fazer um encaminhamento. Eu sei que o Mânica é o coordenador, vocês nomearam o coordenador para a questão do plano diretor, né? É isso? Então, as contribuições que foram apresentadas aqui, se vocês quiserem colocar no papel e entregar para o Mânica, né? O Mânica faz um documento, né, em nome dessa plenária aqui e encaminha para a comissão como contribuição dessa plenária. Pode ser assim, presidente? Pode ser? Pode ser, Mânica? Tudo bem? Então, Mânica faz, então, o apanhado, né, das contribuições que foram dadas aqui. Nós gravamos isso, vai ser reproduzido pela TV Câmara, inclusive, toda essa discussão que a gente fez aqui, as contribuições de cada um de vocês. E nós também vamos ver se a gente consegue degravar, né, para que a própria comissão possa também aprender com o que a gente escutou aqui, porque as contribuições foram muito, muito importantes. Eu acho que a engenheira Margarete resgatou a ideia do que foi a discussão do plano em 2007, e agora eu posso dizer, depois disso, que a minha grande preocupação é de, com essa proposta, nós não retrocedermos, Arilson, tá? De nós não retrocedermos. Tá? Acho que, por mais que eu tenha boa vontade na análise do documento, nós estamos retrocedendo em algumas coisas. Tá? Por exemplo, não precisava comprar essa briga da Zona Residencial 4.
Não precisa comprar essa briga. Tá? Isso já é uma coisa meio consolidada. Aí tu troca a cor ali, o amarelinho mais claro, tu troca pelo amarelo mais forte, né? Isso representa o quê? Se no amarelo mais fraquinho ali tu podia ter um índice construtivo de 2,4 num terreno, tá? Tu vai representar no amarelo 1,5. 1,5. Vai comprar essa briga por quê? Né? No bairro Petrópolis, a retirada do artigo que previa ali os corredores, tá? na Ernesto Marciag, na Francisco Getúlio Vargas, né? Assim por diante. Quando tu já tem situações consolidadas ali, é só passar ali, já tem vários prédios construídos ali com 10, 15, 10, 20 andares, sei lá. Né? Então, é a mesma situação que o pessoal levantava na discussão anterior, né, Marga? Na questão da Colina Sorriso, onde o pessoal se mobilizou para manter a altura de 10 metros, por conta de que eles não queriam ter prédios. Né? Quando compraram os terrenos, eles diziam, não, aqui tem restrição de altura de 10 metros, queremos manter. Foi depois? Acho que foi numa contribuição da Câmara, né, se eu não me engano. A área de risco, tá, ok. Ali na zona do Colina Sorriso, tem estudos demonstrando a incidência de um bom espaço ali como zona de risco por deslizamento, muito embora não se tenha ali uma declividade muito acentuada, mas é a característica do solo e subsolo que, da condição de arraste da camada superior, poderia provocar, por isso esse gravame. Onde houve uma mobilização no sentido de buscar a preservação da zona mais caracterizadamente residencial, foi ali no cinquentenário. Isso sim, foi para a Câmara de Vereadores, com a característica que era antiga, vinha do plano diretor antigo, do PFU. A Câmara, então, descaracterizou, mas a mobilização veio e realmente alterou. Teve essa participação. Aqui só um esclarecimento, quando tu fala em zoneamento, a concepção primitiva de zoneamento, ela estava atendendo aquilo que vinha nos outros planos, né? Naquela coisa da cidade mais piramidal, distribuindo as capacidades de edificação e atividades, considerando os anéis, primeiro anel viário, segundo, terceiro anel, neste processo de distribuição. Isso aí só para entender. E outra observação que a gente faz também, estava conversando aqui com meus colegas, há ainda, porque não foi, no plano diretor, um dos princípios que estão ali colocados como os princípios, nós são 10 princípios, um dos princípios é que, do ponto de vista de desenvolvimento de cidade, enquanto ampliação do tecido urbano, etc., se buscasse, preferentemente, a consolidação do processo de conurbação com os municípios de Flores da Cunha e Farroupilha, na perspectiva de buscar o esgotamento desses espaços, com vistas à otimização da infraestrutura, logística, etc., etc. Só faço essa observação. Obrigado. Bom, assim, concluindo, então, aumentou bastante aqui. Concluindo, então, a minha intervenção, só dizer que eu, até fechando com a última fala da engenheira Margarete, uma preocupação, então, que eu coloquei, essa questão da zona residencial 4, que é impactante, a alteração que está sendo proposta, ela impacta bastante do ponto de vista dos índices construtivos. A questão da redução do perímetro na divisa com Farroupilha, a proposta anterior, bem colocado pela engenheira Margarete, ela visava conurbar com Farroupilha, né? E o plano diretor de Farroupilha também dialogava com o nosso plano diretor, dialogava, né, do ponto de vista de ocupar esses espaços, e esses são espaços planos, mesmo avançando em direção à Forqueta, indo no rumo de Conceição da linha Feijó, também nós temos espaços ali que podem ser utilizados do ponto de vista de desenvolvimento industrial
e trabalhando a ideia colocada aqui pelo Astor de ser zona de uso misto, né? Zona de uso misto, onde se permita atividade industrial e também a residencial junto, né? O QS Cor de Vinho aí é sempre o zona de uso misto, né? Com permissão de utilização para indústrias, né? E embaixo amarelo, zona residencial. Então, nesse sentido, fica aqui um pouco do que a gente pôde perceber até agora, né? Do ponto de vista das questões que estão colocadas no plano. Então, repito o que as contribuições que eventualmente vocês tenham, podem encaminhar para o Mânica ou também diretamente para nós. Na comissão, ficamos muito agradecidos. Eu quero agradecer a Valdívia. Eu quero fazer um agradecimento muito especial à Valdívia, a Tânia Foquesato, o João Ues, a Verônica Estivaletti, ao Marcelo Pedroso, a Fernanda Paglioli e ao Idair Mosquen, pelo apoio que tem nos dado na Câmara, né? Criamos lá uma sala especial de discussão só do plano diretor, lá no 2º andar. O pessoal que quiser nos visitar lá, nós estamos lá de forma permanente, e o pessoal pode ter acesso, então, a todos os mapas que estão colocados lá num tamanho maior, até porque a pessoa possa visualizar, eventualmente, algum interesse que tenha, né? E nós estaremos realizando mais 3 reuniões ainda, amanhã na SEAC, envolvendo aí o CREA, a IAB, a OAB, mais a área técnica, né, que a gente quer ir lá consultar o pessoal. No dia 21/13 estaremos na linha 40 e no dia 28/13 em Fazenda Souza. Eventualmente, se for requisitado a comissão mais alguma reunião antes da audiência geral que vai acontecer na Câmara, tá? Nós vamos encerrar o processo com uma audiência pública na Câmara. O que nós estamos chamando aqui são reuniões públicas, né? Não são audiências, porque a legislação determina que tem que ter uma audiência pública lá na Câmara. Então, vamos fechar um pouco na linha do que o Marrachinho colocou, né? Essa questão pode ser colocada lá também, Marrachinho, aquelas contribuições mais macro, né, que tu referiste, né? Pode ser colocadas nesse espaço de tempo até a audiência pública. Da minha parte, fico muito agradecido e passo a palavra, então, ao nosso presidente, Ivanir Gasparim, para que, dono da casa, né, que faça o fecho final aqui da nossa reunião.